Oi, pronto para mais uma aula na sua preparação para o Enem? Esta é a sua frente de linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu vou ler para você o enunciado da primeira questão e a gente já começa o nosso trabalho. Vamos lá então. Leia os textos a seguir. Na ordem que aparecem, eles apresentam trechos da crônica Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade, e de uma entrevista com um campeão carioca de surf, publicada na revista Hardcore, número 30, na década de 90. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca. E também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia, ou sonhavam de andar de aeroplano. Às vezes, os meninos eram mesmo encapetados. Chegavam a pitar escondido atrás da igreja. As meninas não, verdadeiros cromos, umas tetéias. Esse é um trecho de um texto famosíssimo do Carlos Drummond de Andrade, é o Antigamente. Drummond, você sabe, é um poeta da segunda geração modernista, um dos maiores nomes da nossa poesia. Nesse caso, o texto Antigamente não era poesia, é um texto em prosa, certo? Mas mesmo assim, da maior relevância. Veja agora o texto 2 da nossa primeira questão. Ei, qual foi a bateria que você mais surfou até hoje? Foi no Cristal Grafite. A onda veio abrindo inteira, dropei no crítico, fiz o bottom turn de backside, subi e dei um rasgadão. Aí deixei cair lá embaixo, subi novamente, dei outra rasgada e quando ela engordou, adiantei. Dei um cutback bem agachado e bati da espuma. Veio a junção e mandei umas bagaçadas. Depois foi aquela marolagem, uma enganação. Você deve ter notado um pouco de diferença, né, na escolha de palavras, na maneira de se enunciar, de enunciar as ideias do segundo texto, do entrevistado, o surfista, e do primeiro texto, o enunciador, que era o Drummond. Sobre a leitura dos textos, é correto afirmar. Alternativa A. Cada um dos trechos apresenta um tipo de vocabulário peculiar e representativo de uma época e de um estilo de vida. Bem, a alternativa A já é a correta. Depois eu vou mostrar as outras e por que as outras estão equivocadas. Mas é evidente que a alternativa A está correta no sentido de que ela mostra a escolha lexical, a escolha de palavras como expressão, como espelho de um momento vivido. Dentro das variantes linguísticas, dentro da mudança da língua, e a língua muda, a gente pode achar que não, mas a língua está em mudança sempre. A escolha de palavras, o léxico, que é o conjunto de vocábulos de uma língua, é uma boa expressão de época, de grupo social, de classe social, de comunidades. No caso aí, o texto do Drummond nos remete a um tempo antigo. O texto do surfista, pela escolha de palavras, pelas expressões que ele usa, o texto do surfista nos remete aí, na verdade, a um conjunto, vamos dizer assim, a um grupo específico, né, que contém gírias, que contém expressões que circulam basicamente dentro desse grupo. Então, o primeiro texto, vocabulário, léxico de uma época. O segundo texto, vocabulário, léxico de um grupo. São expressões das chamadas variantes linguísticas. É por isso que a alternativa A está correta. Item B. O vocabulário do jovem sofreu alterações, mas não o seu universo cultural. Se a gente pensar que a língua expressa o que acontece na realidade e vice-versa, é evidente que a letra B está errada. Quando a língua muda, na verdade, é porque há uma alteração cultural, sim. Então as coisas acontecem no mundo e a língua está mudando também. Quando se inventa um aparelho novo, o que acontece? Dá-se um nome para o aparelho e esse nome começa a circular dentro da língua. A letra B é francamente errada. Letra C. Todos os vocábulos e expressões utilizados na fala do surfista provavelmente tenham se originado no Rio de Janeiro, uma vez que o entrevistado é carioca. Então aí a gente teria que desconsiderar todo mundo que faz surf em qualquer outro lugar do Brasil, imaginando que na verdade só no Rio de Janeiro é que houvesse na verdade a origem de termos ligados ao surf. Errada a alternativa C, pela estreiteza, pela limitação de sua concepção, fora a letra C.
D. A análise dos textos comprova que não há estreita relação entre língua e cultura. Bom, esta é a mais francamente, claramente, cabalmente, completamente errada. Língua e cultura vivem juntos, convivem juntos. Quando a gente se expressa, a gente mostra o que a gente é, aquilo em que a gente acredita, de onde nós somos. Língua e cultura vivem, convivem a todo momento. Letra D, fora. E. No texto, antigamente, aparecem expressões também utilizadas no momento histórico atual, mas em norma culta. Bom, o que torna inválida essa alternativa? O texto, antigamente, tem na sua base, o que o caracteriza claramente é justamente a existência de expressões, não do nosso contexto histórico atual, mas de um contexto histórico passado, porque a língua reflete, espelha também o momento que se vive. Portanto, a letra E, equivocada. Resposta correta é a letra A, dizendo assim: cada um dos trechos apresenta um tipo de vocabulário peculiar, específico e representativo de uma época e de um estilo de vida. É assim que acontece mesmo. No texto do Drummond, a maneira como o jovem se portava diante da pessoa amada, da pessoa de quem ele gostava. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Os espetos e grelhas giratórias são acionados por motor elétrico. A carne em rotação evita a perda do suco natural e grelha por igual. O sistema giratório unta o churrasco com a gordura derretida e acentua seu sabor. O controle do ponto é fácil e eficiente. Esse texto faz parte de um folheto de instruções para o uso de uma churrasqueira. Caso o leitor desconheça o vocabulário específico que está sendo utilizado, não poderá compreender corretamente as instruções. Pesquisando em um dicionário, são encontradas várias definições para cada vocábulo. Assinale a alternativa cuja definição do verbete é adequada para a compreensão das instruções no contexto passado. Bom, este é um exemplo bem claro do uso prático da língua, né? Quando você tem um manual de instruções à sua frente, você precisa ser hábil, o mínimo, o suficiente para poder entender aquele manual de instruções. No caso aí, é o manual de instrução de uma churrasqueira. E veja como é que nós podemos traduzir algumas das palavras que aparecem nesse manual de instrução. E vamos ver qual é a tradução correta, qual é o sinônimo especificamente correto. Item A. Grelha, antigo instrumento de suplício. Bom, nessa questão o importante é você reconhecer o valor da palavra no contexto. E o contexto de referência é o manual de instrução de uma churrasqueira. Grelha, dentro desse contexto, o manual de instrução de uma churrasqueira, significa aquele objeto, aquele instrumento no qual você coloca carne. Nesse caso, não é um instrumento de tortura, de suplício. Portanto, letra A está errada. Letra B. Ele diz rotação. Movimento executado pela Terra em torno da linha dos polos de oeste para leste em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou um dia. Realmente, rotação tem como significado isso que a gente acabou de ler na alternativa B. Mas no contexto da churrasqueira, não é, na verdade, um movimento da Terra, mas é a rotação da grelha, que é giratória. Fora. Letra C. Suco. Líquido com propriedades nutritivas contido nas substâncias animais ou vegetais. Sumo. Bem, na alternativa, você até poderia imaginar a palavra suco como a consequência do ato de você espremer uma fruta, né, e obter aquele líquido. Mas no contexto, suco aí está muito mais ligado ao líquido de propriedades nutritivas, como a definição é dada. Afinal de contas, no texto, no manual de instrução, a gente tem lá que a churrasqueira, com a sua grelha giratória, faz com que a carne não perca o seu suco, ou seja, não perca o seu líquido de propriedades nutritivas. Portanto, a única tradução, o único sinônimo dentro do contexto que tem a ver é o que é apontado na alternativa C. Vamos ver ainda as alternativas D e E, no que elas estão equivocadas. Letra D. Acentuar. Colocar acento nas sílabas de uma palavra. Evidentemente isso é correto, mas não no contexto, porque acentuar dentro do contexto da churrasqueira significa aguçar, aumentar o sabor. Alternativa E. Ponto. Pequena mancha arredondada. Também é uma definição correta, possível e provável dentro do dicionário, mas no contexto não. No contexto, a ideia de ponto significa o limite exato, né, da feitura da carne. Resposta correta, única que dentro das traduções tem a ver com aquilo que está no contexto de manual de instrução de churrasqueiras, é a letra C. Suco, como líquido com propriedades nutritivas, contido nas substâncias animais ou vegetais. Sumo.
Questão 3, veja lá comigo. Veja agora a leitura do texto de Carlos Drummond de Andrade, agora na sua forma em verso. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado, de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Bom, já que a gente tinha usado antigamente, que era um texto em prosa do Drummond, né, nada mais justo do que também nesta aula mostrar uma poesia. E você acabou de ouvir uma das mais conhecidas poesias do Carlos Drummond de Andrade. O próximo texto é um texto de um poeta, de um autor chileno, Pablo Neruda, e fala do amor também. Veja lá. Saberás que não te amo, e que te amo, porquanto de dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio, o fogo tem sua metade fria. Eu te amo para começar a te amar, para recomeçar o infinito e para não deixar de te amar nunca. Por isso mesmo é que ainda não te amo. Te amo e não te amo como se tivesse em minhas mãos as chaves da aventura e o incerto destino desditado. Meu amor tem duas vidas para amar-te. Por isso te amo quando não te amo, e por isso te amo quando te amo. Após a leitura dos poemas e a comparação entre eles, é correto afirmar. Item A. O eu lírico do poema de Pablo Neruda tem uma visão diferente da do eu lírico do poema de Drummond quanto à correspondência amorosa. Veja, nos dois casos, o que nós temos aí, na verdade, né, é o poeta, o enunciador, observando o amor como alguma coisa não irracional, mas inconstante, paradoxal. Então, sob esse ponto de vista, a visão não é diferente. E mais do que isso, não há uma menção explícita, direta, clara, a questão da correspondência amorosa. Então não entra em jogo aí se é ou se não se é correspondido. Errada a letra A. Item B. Nos dois poemas, o amor é algo que se possa regular, controlar e explicar lógica e coerentemente. Bem, nos dois casos não se vê isso. O amor como uma coisa explicada, lógica, racional. Afinal de contas, o amor nasce espontaneamente e não obedece a regras. O que nós temos aí no caso do Neruda, por exemplo, é te amo e não te amo. No Drummond, é um amor que independe de circunstâncias. Você pode ver que ele diz claramente que não se sujeita a regras, não precisa ter correspondência. Portanto, nos dois casos, não dá para explicar o amor. Letra C. As oposições do poema de Neruda revelam incertezas, dúvidas e conflitos entre sentimentos do eu lírico. Esta é a forma correta. Veja o que nós temos aí basicamente no poema do Neruda, com relação às incertezas, até mesmo as oposições que levam ao paradoxo, é a ideia de amar e não amar. A palavra e o silêncio, o fogo e o frio, o eu te amo e eu não te amo. Portanto, nós temos aí todo um conjunto que nos leva a essa inconstância, a essa instabilidade, a essa volatilidade que é o amor, independentemente de correspondência ou não. A resposta correta seria a letra C, mas vamos ver a letra D. No poema de Drummond, o eu lírico deseja ser correspondido, o que representa um traço comum dos poemas de amor. Já estaria errado em dizer que é um traço comum o querer ser correspondido em poemas de amor. Isso muitas vezes nem se coloca em questão. No caso do poema do Drummond, é visível que ele não se preocupa com relação a essa questão da correspondência. Ele diz amar por amar. Amar sem qualquer, vamos dizer assim, censura em relação às circunstâncias, às contingências. Portanto, não existe a ideia de que ele esteja preso, né, à necessidade de ser amado. Letra D, equivocada. E por último, letra E, o último verso do poema de Neruda apresenta dois elementos em oposição. Em por isso te amo, quando te amo, nós não temos oposição. Parece óbvio dizer, né? Eu te amo quando te amo. Mas não tem oposição. O que na verdade nós temos aí é uma ideia de tempo.
É uma marcação temporal. Eu te amo no momento em que te amo, longe de ser uma adversidade, um contraste, uma oposição. Portanto, nessa questão, a alternativa correta seria a letra C, que diz que as oposições no poema de Pablo Neruda revelam incertezas, dúvidas e conflitos entre sentimentos do eu lírico. Veja, sentimentos do eu lírico, dele, conflitos dele, não em relação à pessoa amada. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Observe o trecho a seguir. Se alguém compuser em verso um tratado de medicina ou de física, esse será vulgarmente chamado poeta. Na verdade, porém, nada há de comum entre Homero e Empédocles, a não ser a metrificação. Aquele merece o nome de poeta, e este o de fisiólogo, mais que o de poeta. Bom, para a gente poder entender esse pequeno texto do Aristóteles, o que nós temos aí é uma comparação, né, que ele faz entre Homero, que é o fundador da literatura ocidental, o autor, se é que existiu, da Ilíada e da Odisseia, e Empédocles, que é um filósofo. Com relação ao trecho visto, marque a alternativa correta. Item A. O autor reconhece que a poesia deve ser identificada por uma evidência exterior, o verso. Na verdade, ele diz claramente assim: quando você escreve em verso, isto não garante que aquilo que você escreve em verso seja poesia. Deve haver um conjunto de outros elementos que façam com que o texto realmente se transforme em poesia. Então, Empédocles, ao escrever um tratado sobre física ou medicina, não seria um poeta, bem da verdade. A alternativa A está errada, porque não basta ser poesia, não basta ser verso para ser poesia. Letra B. Aristóteles afirma que um texto de medicina escrito em verso deve ser considerado poesia. A alternativa B só confirma e explicita o erro da alternativa A. As duas, nesse aspecto, né, são próximas. Porque, na verdade, lembrando, verso não significa necessariamente poesia, muito menos em medicina. Portanto, letra B também está fora. C. Segundo o texto, Empédocles mereceria o nome de poeta e Homero o de fisiólogo. Leia com bastante atenção e você vai perceber que é justamente o contrário. Pelos fatores de coesão, os pronomes este e aquele dentro do texto fazem menção explícita a Homero como poeta e Empédocles como fisiólogo. Está invertido na letra C, portanto, fora a letra C. Letra D. Para o autor, um texto sem métrica pode ser considerado poesia, desde que trate de física ou de medicina. Na verdade, dá a impressão de que o importante nesse texto do Aristóteles seria trabalhar a ideia de física ou de medicina como poesia. Não, né? Pelo contrário, o que está em foco é a poesia. Medicina e física são apenas elementos que se agregam à descrição que ele faz daquilo que seja poesia. Letra D errada também. E. Aristóteles defende que a poesia não deve ser entendida superficialmente como o simples conjunto das composições em verso. Essa é a correta. Afinal de contas, a tônica do texto é justamente mostrar que não basta ser verso, não basta estar metrificado. Portanto, não é apenas um elemento formal que faz com que o texto seja considerado poesia. É nesse sentido que ele mostra que medicina e física, um tratado de medicina ou de física, não é poesia só pelo fato de estar metrificado. Na verdade, a ideia fundamental do texto é essa. Poesia é alguma coisa muito especial, muito específica, que não depende simplesmente de metrificação de verso. Alternativa correta, letra E. Aristóteles defende que a poesia não deve ser entendida superficialmente como o simples conjunto das composições em verso. Vamos à próxima questão, questão de número 5. O trecho do romance A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, do escritor angolano José Luandino Vieira, mostra um pouco do português usado em Angola. Zito entrou a correr no pequeno compartimento que servia de sala e, atravessando no quintal, viu o avô ao fundo, junto às. Parou, ofegante, e depois chamou: "Vavô, vem depressa, tem preso." Velho Petelo se virou e interrogou com seus olhos pequenos piscando na luz do sol da manhã, coado nas folhas da mandioqueira. "Menino, diz tem preso? Viste com teus olhos?" Arrastando a perna esquerda e seguido por miúdo Zito, atravessou na sala e saiu para o areal vermelho. Rodearam-na de São Miguel e em frente, onde já se aglomeravam algumas mulheres com seus escondidos nos panos, viram um homem que fazia esforços para descer da
debaixo das pancadas de 2. Glossário. 1. Aduelas, substantivo feminino que significa tábuas de barril usadas para formar cercas, delimitando o quintal. 2. Carrinha, substantivo feminino que significa caminhonete aberta, tipo picape. 3. Cipaios, substantivo masculino, policiais africanos, encarregados de policiar a população africana. 4. Cubata, substantivo feminino, habitação feita de restos de materiais de construção, barraco, casebre. 5. Miúdo, substantivo masculino que significa garoto. 6. Monas, substantivo masculino que significa crianças. No texto, foram suprimidas as palavras que constam no glossário. Preenchendo as lacunas com os números correspondentes a cada uma das palavras, de modo coerente e sem utilizar flexões, obteríamos a sequência. Veja lá que a mecânica deste exercício, na verdade, pede que você consiga identificar, como nós já fizemos no item 2 desta aula, na questão 2, que era a questão da churrasqueira, nós pedimos que você identifique aqui o contexto, as palavras adequadas dentro do seu contexto. E mais do que isso, essa questão mostra, na verdade, como uma mesma língua tem as suas variantes locais. O que nós lemos aqui é um texto em língua portuguesa, mas em língua portuguesa de Angola, que certamente não é a mesma língua portuguesa falada no Brasil e que certamente não é a mesma língua portuguesa falada, por exemplo, em Portugal. Dentro de todo esse contexto, se você já observou as alternativas, a resposta correta seria a alternativa A. Eu vou ler para você de novo o texto dentro da alternativa A, colocando as palavras corretas da alternativa A naqueles espaços e você vai ver como é que nós teríamos então a tradução dessa ideia. Veja lá. Miúdo Zito, miúdo garoto, menino. Então o menino Zito entrou a correr no pequeno compartimento que servia de sala e atravessando no quintal viu o avô ao fundo junto às aduelas. Aduelas, então, as tábuas de barril que faziam, na verdade, o papel de cerca. Parou ofegante e depois chamou. Vavô, veja que vavô em vez de vovô. Vavô, vem depressa, tem preso. Velho Petelo se virou e interrogou com seus olhos pequenos, piscando na luz do sol da manhã, coado nas folhas da mandioqueira. Menino disse, tem preso? Viste com teus olhos? Arrastando a perna esquerda e seguido por miúdo Zito, atravessou na sala e saiu para o areal vermelho. Rodearam na cubata de São Miguel. Cubata, barraco, o casebre. E em frente, onde já se aglomeravam algumas mulheres com seus monas escondidos nos panos. Monas, com as suas crianças em torno das mulheres. Com seus monas escondidos nos panos, viram o homem que fazia esforços para descer da carrinha, da caminhonete, debaixo das pancadas de 2 cipaios, de 2 policiais. A alternativa correta é a letra A, e esse pequeno texto nos mostra não só a variedade de uma língua como a língua portuguesa, que é falada aí por cerca de 220 milhões de habitantes no mundo, mas mais do que isso mostra a riqueza dessa língua. Afinal de contas, nós temos uma mesma, suposta mesma língua portuguesa em vários lugares, e você deve perceber isso. Dentro do Brasil, na verdade, nós temos várias línguas portuguesas, não é verdade? Vamos para a próxima questão então, que é a questão de número 6. Então vamos para a questão 6, que diz assim. Fotografias confirmam que a Grande Muralha da China pode ser vista a olho nu do espaço, segundo reportagem publicada no jornal oficial China Daily. O jornal oficial publicou fotos tiradas pelo astronauta americano de origem chinesa Leroy Chiao, que mostram a Grande Muralha. Chiao disse que vai tentar tirar outra foto na próxima vez em que passar sobre a China, mas ele terá que ser rápido, porque está orbitando a 8 km por segundo. O orgulho da China pode ter ficado atingido, porque muitas outras coisas, como as pirâmides do Egito e até mesmo diversos aeroportos, podem ser vistas do espaço. Mas eles podem se consolar no fato de que essa suposta prova foi feita por um astronauta de origem chinesa. Segundo o texto, o astronauta estava orbitando a 8 km por segundo. Isso equivale a alternativa A, 2,8 km por hora. Alternativa B, 28 km por hora. Alternativa C, 280 km por hora. Alternativa D, 2.800 km por hora. E alternativa E, 28.800 km por hora.
Bom, essa é uma questão que envolve aí, na verdade, né, multiplicação, um pouco de matemática. Faz de conta que eu já fiz essa conta na cabeça e aí você tem que pensar assim. Se ele andava a 8 km por segundo, eu preciso multiplicar esses 8 km pelo equivalente a segundos em 1 hora. Quantos segundos há em 1 hora? 3.600. Então eu faço 8 vezes 3.600 e a resposta vai ser a alternativa E. Na verdade, o astronauta então andava a 28.800 km por hora, que é o equivalente a 8 km por segundo. Questão 7, sobre o mesmo texto. Levando em conta alguns aspectos gramaticais do texto, pode-se afirmar que, item A expressão de origem chinesa se relaciona sintaticamente com a expressão as fotos tiradas. Se você olhar o texto com atenção, você vai observar que não é o caso. Origem chinesa não faz menção aí às fotos, mas ao astronauta, que é um americano de origem chinesa. Uma questão de coesão. Quem se liga a quem? Item B. O termo vistas, no último parágrafo, deve ser substituído por vistos, já que estabelece coesão com os termos pirâmides do Egito e aeroportos. De novo, uma ideia de coesão. Na verdade, a coesão do termo vistas, nesse último parágrafo, não se dá com aeroportos e pirâmides, mas se dá com a expressão muitas outras coisas, com a qual deve concordar em gênero. Então não deve ir para o masculino, como propõe a alternativa B, fora a letra B. Alternativa C. O trecho "O orgulho da China pode ter ficado atingido" tem valor hipotético. Olha, realmente nesse caso aí nós temos a ideia correta. O verbo poder, assim como o verbo dever, eles têm alguns significados específicos. Poder pode se relacionar, por exemplo, à ideia de permissão. Você pode entrar, seria uma ideia de permissão. Mas poder também pode ser relacionado à ideia de capacidade. Você pode fazer isso, você consegue fazer isso. E poder pode indicar, inclusive, a ideia de possibilidade. Quando ele diz que os chineses podem ter ficado com seu orgulho ferido, o que nós temos aí é uma possibilidade. Resposta correta é a letra C. D. A expressão "no fato de que" pode ser substituída por "porque", sem prejuízo de sentido. Veja bem, quando ele usa "no fato de que", ele já está mostrando uma ideia concreta, clara, de consolo para os chineses, não tendo esse valor explicativo e, portanto, hipotético, que o conectivo "porque" apresentaria. Portanto, a letra D estaria errada. Por fim, alternativa E. A locução "pode ter ficado", se substituída por ficou, não apresenta diferença no sentido da frase. Veja, ficou é pretérito perfeito, forma simples. A ação está terminada, finalizada. Isto contraria a noção de hipótese expressada pela locução. Pode ter ficado. É o pode quem dá a ideia de possibilidade, de circunstância, de incerteza. Se você tivesse colocado no texto "ficou", naturalmente mudaria o sentido. Uma coisa é dizer assim, você pode ter passado. Outra coisa é você dizer, você passou. Uma mudança clara de sentido, portanto, errada a letra E. De maneira que a alternativa correta nessa questão é a letra C. O trecho "O orgulho da China pode ter ficado atingido" tem valor hipotético. Vamos à próxima questão, questão de número 8. Design dinâmico de um esportivo, dimensões externas de um compacto, conforto de um Touring e variabilidade de um monovolume. Mercedes-Benz Classe B. Nele, até 5 pessoas viajam com um nível de conforto inédito para um automóvel dessa dimensão. Esta nova classe foi concebida para atender aos desejos de quem faz do seu automóvel uma extensão de seu estilo pessoal e familiar. Por isso, trata-se de um Mercedes-Benz para todos os momentos. A preposição "para" em "para atender aos desejos de quem faz do seu automóvel seu estilo pessoal e familiar" encerra a ideia de. Encerrar significa conter nesse caso, né? Contém a ideia de. Item A, causa. Item B, finalidade. Item C, concessão. Item D, consequência. Item E, comparação. Bom, se eu fosse parafrasear o trecho em questão, eu poderia ter alguma coisa assim, ó. Veja bem se não dá para entender dessa maneira. Esta nova classe foi concebida com a finalidade,
com a meta, com o fim, com o objetivo de atender aos desejos de quem faz do seu automóvel uma extensão de seu estilo pessoal e familiar. Lembre-se, a expressão para, entre outros sentidos, indica finalidade. A resposta correta seria a alternativa B. Então seria alguma coisa assim, ó. Você está estudando para aprender. Quer dizer, a finalidade é aprender. Não confunda o para, que indica finalidade, com o por. Por é indicador de causa, para indicador de finalidade, tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado mais este nosso encontro, né? E também espero que a gente possa se encontrar novamente para novas discussões sobre linguagens, códigos e suas tecnologias na prova do Enem. Obrigado, até mais.